Vocês que estão aqui no canal há mais tempo sabem que vídeos como este são muito mais do que uma simples exposição de livros recebidos e comprados, um acúmulo desordenado de livros aqui em casa. Eles são, isto sim, a formação de uma biblioteca e uma oportunidade para falarmos sobre livros, escritores, possibilidades de leitura. Neste mês, então, eu trago os livros que eu recebi e comprei no mês de setembro de 2021 e que agora formam a minha biblioteca. Para que o trabalho deste canal continue acontecendo, a sua ajuda é extremamente importante. Uma das formas de colaborar é comprando através dos links abaixo da Amazon. Antes de fazer qualquer compra no site, você ingressa nele pelo link que eu deixo e assim parte do que você comprar é destinado ao canal e à sua manutenção. Outra forma de colaborar é participando do curso que a Lívia Piccolo, lá da Antofágica, está oferecendo, chamado A Arte das Histórias, como funcionam as séries, livros e filmes que amamos. Eu e a Lívia tivemos um bate-papo super bacana aqui no canal na semana passada, vou deixar o link aqui embaixo. E se você participar do curso dela aderindo também através do link que eu deixo aqui embaixo, parte do valor vai para a manutenção do canal e assim você colabora com ele. Eu recebi bastante coisa, algumas coisas inclusive fruto do meu aniversário no dia 27 de agosto. E começo, portanto, por elas. Da querida Cláudia Souza eu recebi 2 livros. 24 Horas da Vida de uma Mulher e Outras Novelas, do Stefan Zweig. E O Faraó, do polonês Boleslav Prus. Eu sei que a Paloma Lima já falou sobre este livro em comparação com as novelas do Zweig, lá pela editora Zahar. Vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo comparativo. E que o meu colega Carlos, do Livros e E-Books, já falou sobre O Faraó, que é a obra em que esse escritor polonês vai se valer do motivo egípcio, de uma história que aparentemente se passa lá na antiguidade, para falar da situação política e social do seu país à época. Recomendo fortemente que vocês assistam aos 2 vídeos e agradeço mais uma vez a Cláudia pelo presente tão generoso. Do meu amigo Gustavo Franqueira eu recebi 2 presentes lindos que me deixaram muito contentes. Esse clássico da literatura dos Estados Unidos, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Do Nathaniel Hawthorne, salvo engano, eu já li um livro chamado A Casa das 7 Torres há muito tempo. Sequer eu lembro do que trata o livro, apenas algumas vagas impressões. E A Letra Escarlate é seu principal livro e não sei se vocês já leram a premissa de Letra Escarlate. Depois tirem um tempinho e leiam. É interessantíssimo, dá vontade de começar a ler na hora. E ele também me enviou essa preciosidade que foi relançada aqui no Brasil, que se chama Seus Olhos Viam Deus, de Zora Neale Hurston. A Zora Neale Hurston, que pena que não tem nenhuma fotinha dela aqui, é uma escritora negra dos Estados Unidos que participou daquele movimento literário, da renascença literária, né, do Harlem, e que a princípio ficou um pouco desconhecida mesmo por lá, mas depois foi resgatada, né? As pessoas agora leem com mais frequência. Inclusive a Alice Walker, escritora de A Cor Púrpura, diz que não há livro mais importante que esse. E vejam só que edição mais bonita que a Record preparou. A Record, né, que a gente às vezes critica, nessa edição acertou em cheio, o papel é de grande qualidade. Vocês também têm orelhas, páginas amarelas, animação bacana. Enfim, fiquei muito contente. Muito obrigado, Gustavo, pelos presentes. Mais ou menos na mesma linha de pensamento, de temas e de escritores, eu recebi da Companhia das Letras a nova edição de Luz em Agosto, do William Faulkner. William Faulkner, que era publicado pela editora Kozak Naif. Inclusive, eu li Luz em Agosto pela edição da Kozak Naif. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. A edição tá bem bonita. É uma edição com um padrão gráfico diferente daquela da Kozak Naif, mas eu gostei bastante agora que tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente.
Partindo para a literatura brasileira e ainda dentro dos livros recebidos do Grupo Companhia das Letras, eu recebi Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky. Salvo engano, o Antônio Cherchenesky é um escritor brasileiro contemporâneo que havia antes publicado um livro chamado F, pela editora Kozak Naif também. Já ouvi falar muito bem dele, aqui está o seu lançamento. E a Companhia das Letras também está republicando o F. Aqui vocês podem ver uma fotinha do Antônio Cherchenesky. Recebi da Ana Paula Maia, que é uma escritora que eu tenho muita curiosidade em conhecer, De Cada 500, Uma Alma. A Ana Paula Maia é essa escritora que trata do Brasil profundo, né? Dos trabalhadores que lidam com as atividades assim mais tabu, mais remotas, escondidas e estigmatizadas talvez da sociedade, o trabalho sujo, digamos assim, do dia a dia. É uma literatura muito potente, muito crua, dizem. E esse livro ele faz parte de uma trilogia que foi iniciada com o livro Enterre Seus Mortos. Segundo o que é dito aqui na orelha, não é necessário ler a trilogia na ordem. Há uma unidade entre os livros, mas não há necessariamente uma ordem. Portanto, eu vou começar por esse, que é o que eu tenho em mãos. E eu gostei muito também da foto da Ana Paula Maia, que achei muito bonita, muito potente. O Mia Couto, eu recebi o seu lançamento, né, O Mapeador de Ausências. Eu li do Mia Couto apenas Terra Sonâmbula há algum tempo. Penso que sequer cheguei a fazer vídeo aqui para o canal. E esse é um livro que vai falar sobre a guerra de independência em Moçambique. Acho que é isso. Vai fazer uma boa composição com o livro que eu ganhei da minha amiga Edna no mês passado, chamado Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabel Figueiredo, que eu acredito que se passa em Moçambique também, né? Mas conta tudo de um outro ponto de vista. Uma ótima possibilidade de combinar as leituras. Mais coisas, e por aqui a gente já finaliza, que eu recebi da Companhia das Letras. Esse lançamento dessa escritora irlandesa que tem se celebrizado tanto, né? A Sally Rooney. Belo Mundo, Onde Você Está. É um livro bem bonitinho. Eu já li um livro da Sally Rooney. Eu ouvi o audiobook, aqui está ela é de 1991, ano que eu nasci. E eu gostei. É um livro que retrata muito bem a geração posterior à minha. Então, assim, eu não me identifiquei tanto por talvez não ter aqueles traços daquela geração, mas eu consegui ver a potência do livro na medida em que ele consegue tratar literariamente dessa geração posterior à minha, que deve ter nascido ali, entre 95 e 2000. Não sei se eles são os millennials, eu não conheço bem essas classificações. E esses livros vieram com uns postais que são uma gracinha, que estão os protagonistas da história. Vejam só se não é bonito. Então, fiquei curioso, pode ser que eu leia assim em breve o livro da Sally Rooney. Depois me digam se já leram esse lançamento, se gostaram. Se gostaram de Pessoas Normais, tiveram a mesma impressão que eu. E recebi 2 quadrinhos lindos chamados Dois Garotos, Um Encontro e Minha Pessoa Favorita, de uma série chamada Heartstopper, de Alice Oseman, que vai contar a história de amor entre o Charlie e o Nick. Parece-me que é um livro assim mais voltado para o público adolescente, mas é uma graça também, fiquei super curioso. Eu sou um novato aí no mundo dos quadrinhos, recentemente comprei meu primeiro mangá, então não custa tentar, né? É um gênero mais fácil de se ler, mais rápido, então vale a tentativa, dar oportunidade ao novo. Agora vamos partir para o que eu comprei. Comprei muita coisa em livrarias neste mês. Seja porque eu fiz uma visita à Livraria da Travessa de Ribeirão Preto, eles estavam com uma ótima promoção em todos os livros, e eu adoro aquela livraria, enfim, tem tudo que me interessa ali ao mesmo tempo, à mão, então eu fico meio louco lá. Seja porque eu descobri uma livraria excelente aqui na minha cidade, que vende online, vou inclusive deixar a referência deles aqui embaixo,
que também tem um catálogo maravilhoso, e principalmente quando você pensa que é uma livraria do interior. E as livrarias do interior do Brasil têm dificuldades em compor um catálogo mais robusto, né? Principalmente quando são independentes. E essa livraria, que é a Vamos Ler, tem esse catálogo, então assim, perto de onde eu trabalho, nossa, fiquei alucinado. Então tem muita coisa. Lá na Livraria Travessa, mantendo aí essa linha de interesses que eu tenho tido nas minhas aquisições, eu comprei um recente lançamento da editora Moinhos, que eu até parabenizo por isso, que se chama Manhã Submersa, do escritor português Virgílio Ferreira. O Virgílio Ferreira é pouco conhecido no Brasil, mas muito célebre em Portugal. Para vocês terem uma ideia, aquela escritora portuguesa sobre a qual eu sempre falo, a Agostina Bessa Luiz, que inclusive eu preciso ler algum livro dela, estão aqui. Ela dizia que ela e o Virgílio Ferreira eram os nomes em Portugal que mereciam ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura no lugar do Saramago. A Agostina adorava uma polêmica, assim, ela não falava isso só para se engrandecer e provocar, porque era para provocar, lógico, e se engrandecer, mas ela adorava fazer umas frases assim chocantes. Mas enfim, ela atesta a qualidade literária altíssima do Virgílio Ferreira, e agora chega para nós um livro dele aqui no Brasil. Não deixem de conferir, viu? É um desses livros que merecem chegar de Portugal ao Brasil. E eu espero que a editora Moinhos também traga livros da própria Agostina Bessa Luiz. Vamos ficar aí na torcida. Do guatemalteco, primeiro escritor latino-americano a ganhar um prêmio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, eu comprei o seu clássico da editora Mundaréu, chamado O Senhor Presidente. Ele é um livro que se passa ali na Guatemala. A Guatemala tem uma história muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer trechos dela, ter algumas pistas do que é, e eu fiquei muito, muito interessado mesmo. Inclusive o último livro do Mário Vargas Llosa, chamado Tempos Ásperos, aquele da capa verde, se passa na Guatemala. Então, esse é um livro bem acessível, gente. Depois não deixem de conferir, ele é barato mesmo. Que tá um cuidado editorial muito bacana, sai pelo selo Nosotros, né, que é de literatura latino-americana da Mundaréu. E é um livro de ganhador do Prêmio Nobel, o seu clássico, enfim, vale a pena dar uma conferida. Aí, eu parti para toda uma sessão do Nelson Rodrigues. Depois que eu ouvi aquele podcast da 451 sobre o Nelson Rodrigues, que eu adorei, vou deixar o link aqui embaixo, eu me dei conta de que eu não tinha nada praticamente do Nelson. Olha, eu só tinha um livro de não ficção chamado A Cabra Vadia. E os temas, a forma que o Nelson usa para abordá-los, tudo me interessa muito. E agora a obra dele está saindo da seguinte forma. Pela HarperCollins saem os folhetins e os romances, porque o Nelson produziu folhetins no momento em que o folhetim já era um gênero decadente e conseguiu fazer sucesso com eles. Só que esses folhetins andavam meio sumidos das livrarias. E pela Nova Fronteira, sua casa original, sai o teatro e sai também a não ficção e os contos, né? Porque os contos constituem aquela coleção A Vida Como Ela É. Enfim, muito material disponível, sendo bem editado. Vale a pena dar uma chance, eu que formo essa minha biblioteca de literatura brasileira, ter isso, né, antes que, sei lá, alguma dessas editoras decida interromper essas publicações. A HarperCollins prometeu que vai publicar todos os romances e folhetins até 2022. E as edições estão lindas. Primeiro, Meu Destino é Pecar. Olha só, que coisa bacana. Lindo, 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 adorei essa estética. E Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Famosa história de Engraçadinha. Quem já não ouviu falar nesse nome? E quando você ouve o podcast, eles dão mais ou menos umas prévias do que trata cada obra, é muito interessante. Não tem como não querer já sair atrás disso no momento seguinte. Do teatro do Nelson, eu preferi comprar edições avulsas.
tem aquele teatro completo, mas eu gosto de ler nas edições avulsas, e as edições avulsas costumam ter textos críticos próprios, coisas que às vezes somem nas edições compiladas, mesmo que de obras completas. Então eu trouxe, e elas estão lindas, Beijo no Asfalto, Anjo Negro e Vestido de Noiva. 3 peças icônicas do Nelson. Vou achar aqui, ó, para vocês verem como que está bonito por dentro. Tem texto crítico. Nossa, muito bacana. A editora Nova Fronteira tá de parabéns. A página amarela tá... porque às vezes saem uns livros da Nova Fronteira com páginas brancas. Esses não, tem páginas amarelas, da HarperCollins também. Super empolgado com o Nelson e com ler teatro. Eu tô com isso na cabeça, quero ler teatro. Inclusive eu comentei isso com a Lívia Piccolo lá na entrevista, porque ela é da dramaturgia. Eu tô muito interessado em me envolver com teatro novamente. Eu já tive uma experiência com teatro na minha infância. Foi muito significativa, foi muito potente. Uma hora eu falo sobre isso e me deu saudades dessa época. Comprei do Sérgio Santana, que é aquele escritor sobre o qual eu sempre falo. Eu tenho um livro dele aqui, um contista exímio, morreu no ano passado, infelizmente, por conta da Covid. O Conto Não Existe, que é um compilado de entrevistas e textos críticos dele, feito pela editora CEP Editorial, lá de Pernambuco. Os livros do Sérgio Santana costumam sair pela Companhia das Letras, mas esse, que é de não ficção, saiu pela CEP, muito bem editado. Eu acho que tem na Amazon, mas não é tão fácil de achar. Eu acho que são vendedores terceirizados que vendem por lá. Então, como tinha na Travessa, eu já trouxe. E do filho do Sérgio Santana, que também é um grande contista, tem um conto dele naqueles 100 melhores contos brasileiros do século que eu adoro, eu trouxe esse recente lançamento, Discurso sobre a Metástase, que está saindo pela Todavia. Este aqui é o André Santana. Lembram que eu tenho um projeto de ter e ler e depois comentar livros sobre o Rio de Janeiro? Pois é. Eu trouxe para casa 2 livros que se encaixam nessa categoria. O Rio de Clarice, Passeio Afetivo pela Cidade, escrito pela Teresa Monteiro, que é uma especialista e biógrafa em Clarice, que vai meio que fazer um guia de viagem baseado no que o Rio de Janeiro e cada um de seus lugares representou para Clarice Lispector e de que modo isso foi retratado na sua obra. Temos a Tijuca, o Centro, Catete, Botafogo, Cosme Velho, Jardim Botânico e Leme, né, que foi onde a Clarice morou por muitos anos. Livro lindo, gente, uma preciosidade. E esse outro aqui já é uma preciosidade a começar pelo título. E por dentro é ainda mais bonito. Olha, é um livro que para dar de presente é uma ótima pedida. É do Vinícius de Moraes, que eu amo, e se chama Roteiro Lírico e Sentimental, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde nasceu, vive em trânsito e morre de amor o poeta Vinícius de Moraes. Se esse título já não é uma poesia e das melhores, eu não sei o que possa ser. Vejam só o cuidado dessa edição. Espero que eu esteja mostrando as partes bonitinhas, né? Porque quando a gente faz isso, parece que só aparecem as partes com textos corridos. Mas acho que tá dando pra ver. Lindo, lindo, lindo. E um livro que eu conheci na Travessa, e eu gosto muito desse gênero, fotobiografias, eu tenho aqui a da Nelly da Pinhon, a da Clarice Lispector, é este A Formação de Antônio Cândido. O Antônio Cândido, que foi um dos nossos grandes críticos literários, que talvez tenha sido o crítico de um dos períodos mais áureos da nossa literatura, que foi o modernismo, principalmente a segunda e a terceira gerações. E esse é um livro que vai falar sobre os anos iniciais do Antônio Cândido. Antônio Cândido é de uma família de letrados, salvo engano. Ele é parente da Bárbara Eliodora, daquele poeta Bruno Tolentino também. Enfim, deve ser muito interessante esse livro. E é uma preciosidade. Eu vi como um título que pode desaparecer a qualquer momento, difícil de encontrar, então
eu não perdi tempo e trouxe desta vez. Agora, da Vamos Ler, que é aqui a livraria de Jaú, trouxe preciosidades também que eu encontrei por lá. E o melhor da Vamos Ler é o tratamento que os livreiros têm com você. Eles realmente conhecem os livros, eles realmente conhecem os títulos. Enfim, a gente fala a mesma língua lá. E eles conseguem encontrar e descobrir coisas. Então vale muito a pena entrar em contato com eles se vocês estiverem procurando algum livro. Cuidado é muito grande. E eu exemplifico isso com este livro aqui, ó, Sagarana, do Guimarães Rosa, que eu li neste ano. Os mais familiarizados provavelmente estão estranhando o fato de que este é um livro com orelha. Surpreendentemente, nestas novas edições da Global do Guimarães Rosa, apenas Sagarana, dentre os títulos oficiais, ou seja, os títulos que saíram tal como o Guimarães os publicou e não são recortes de outros livros, este era o único que não tinha orelha, de uma forma assim surpreendente. E eu, andando lá pela Vamos Ler, descobri essa edição, Sagarana com orelha, e fiquei surpreso. E pedi para o Tunico perguntar para a editora, e de fato foi uma só tiragem que saiu com orelha, sabe-se lá por quê, e tá meio que esgotada por toda parte, porque lá na Travessa só tem a versão sem orelha, e enfim, era um dos últimos e estava lá na Vamos Ler. Eu trouxe para agora sim poder ter a coleção nova de uma forma padronizada. Então sugiro, se você tiver interesse, que procure lá na Vamos Ler se eles conseguem outras edições de Sagarana com orelha. Nessa linha de ler os clássicos de uma forma confortável, depois eu vou falar mais sobre isso aqui, eu comprei esse livro Iracema, do José de Alencar, que eu quero reler, nessa edição da Panda Books. Eu achei linda essa edição, eles têm umas edições de clássicos muito bonitas, meio voltadas para o público jovem, mas assim, elas são boas porque elas têm muito espaço, e muito espaço para você escrever nas margens, sabe? Para você ocupar o livro. Isso me interessa muito, isso me agradou muito quando eu li agora, nesta semana, o Dom Casmurro na edição da Antofágica. Eu pude escrever por toda parte. Então, talvez não tenha os melhores textos críticos, mas tem essa vantagem, esse conforto. E coisa que, por exemplo, as edições da Ateliê Editorial não tem, que são aquelas pequenininhas que você tem que ficar ali tenso lendo, e que tem, não obstante, um texto crítico maravilhoso. Então, eles precisavam dar um jeito nisso. Do Altran Dourado eu trouxe mais 3 livros, esses de sebo. E a vantagem dos livros de sebo lá da Vamos Ler é que eles fazem um trabalho meio que de restauração, então eles saem quase novos no final das contas. Trouxe Tempo de Amar, Ópera dos Fantoches e Novelário de Donga Novaes. Depois vocês me digam aí se têm seguido as minhas dicas, lido e conhecido e gostado da literatura do Altran Dourado, de Uma Vida em Segredo, que eu mostrei por aqui recentemente. Eu espero que sim, não deixem de compartilhar. Trouxe mais um livro do Eça de Queiroz, né? Recentemente falei sobre A Relíquia, agora eu trouxe um que me faltava, O Crime do Padre Amaro, nessa edição da Martin Claret. Não havia outras opções, a outra opção é aquele box da Nova Fronteira, que eu não queria por hora, então trouxe ele. Trouxe também aí de sebo Por Que Ler Mário de Andrade. Estamos caminhando aí para o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. E essa coleçãozinha Por Que Ler da Globo é muito boa. Esta aqui, então, é uma abordagem de Mário de Andrade. E do Gonçalo M. Tavares, que é aquele escritor português que eu tenho muito vontade de conhecer, eu trouxe Jerusalém, que é um livro bem clássico dele. Acho que aqui tem uma foto. Tem uma foto dele. Por fim, porque eu estou lendo o Dom Casmurro em paralelo com essa crítica, Ellen Caldwell, que trata de Dom Casmurro em comparação com o Otelo de Shakespeare, eu trouxe para tentar ler, ainda não é uma promessa, mas vou tentar, o próprio Otelo do Shakespeare, nessa edição que todos elogiam da Penguin. Eu tenho as obras completas do Shakespeare aqui,
Mas é como no caso do Nelson Rodrigues, dá uma preguiça e parece que não tem o mesmo gosto ler naquele livrão, um título individual. Acho que é mais gostoso ler num livrinho assim. Então vamos ver se eu leio o meu primeiro Shakespeare. Da Amazon, surpreendentemente, eu trouxe apenas 2 livros. Um que estava comprado em pré-venda e outro que teve uma promoção muito boa, talvez até ainda esteja em promoção. Mário de Andrade, Exílio no Rio, de Moacir Werneck de Castro, que vai tratar do período em que o Mário de Andrade viveu no Rio de Janeiro. O Mário de Andrade, né, sempre tão associado a São Paulo. E o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Eu tive uma aula recentemente sobre Maria Firmina, fiquei impressionadíssimo com a biografia dela. É algo assim fenomenal sobre todos os aspectos. E essa edição da Antofágica está muito lindinha, vejam só, que cuidado. Ela não é tão grande quanto a do Dom Casmurro, né? Mas tem aí um espaçamento bacana, dá para escrever também. E tem umas ilustrações muito bem cuidadas. A arte, né, deles é sempre muito interessante. Olha essa aqui. Que bacana. Que bom, né, ver a Maria Firmina dos Reis sendo bem editada. Depois que eu conheci a biografia dela, fiquei ainda mais animado e satisfeito e feliz, né, por saber desse revival que a obra dela tem recebido. Muito merecido. E por fim, do Minha Biblioteca Católica, mais um título lindo, né, eles continuam se superando. Vida e Glórias de São José, para os devotos de São José, eu sou devoto de São José, de Edward Hilley Thompson. Olhem só, sempre lindas, né, as edições. Olha isso, olha esse coração. É um coração de São José, né? Sempre há o coração de Jesus e de Maria, mas o coração de São José era uma representação que eu ainda não tinha visto. Muito bonito também. Olha aqui, ó, tem a explicação de todos os elementos que compõem a capa. Nada aqui é gratuito. São lindas. E com os mimos que são sempre um primor também, né? Uma novena de São José. Uma gracinha. Meditando com São José. Eles não poupam, gente. Vem muita coisa. Um marca-páginas. Eu sempre uso os marca-páginas deles. E por fim uma estampa, né? Um ícone com uma oração atrás. Uma graça, uma graça. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste Biblioteca em Informação, edição do mês de setembro de 2021. Olha, foi muita coisa, hein? Eu comprei muita coisa, mas eu também recebi muita coisa. Eu tô olhando para a pilha aqui do meu lado. Vai dar um maior trabalho encaixar isso nas estantes. Mas eu tô feliz. Eu acho que eu mantive muito bem a minha linha de ação, né, nessa formação da biblioteca. De comprar edições voltadas à literatura portuguesa, brasileira, latino-americana. E mesmo que eu recebi, né, eu recebi títulos, por exemplo, do Gustavo e da Companhia das Letras, relacionados aos Estados Unidos, cuja literatura mais clássica também muito me interessa e eu sinto não é tão conhecida quanto deveria, mesmo sendo os Estados Unidos tão hegemônico, tão potente no mundo. Enfim, só adição boa para a biblioteca. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, leiam-me no meu blog, todos os links estarão aqui embaixo. E não deixem de me apoiar, seja pela Amazon, seja pelo curso da Lívia. O seu apoio é extremamente importante. Um forte abraço, até mais!